tipo de pessoa que tem plano A, B e C, ou é do tipo de pessoa que aposta tudo só no plano A? Vem comigo que hoje eu vou te explicar do ponto de vista científico o porquê você deve ter apenas um plano ou vários. Imagina que alguém está numa ponte quebradiça, com um pé em um barco e um pé na terra firme, e não vai para lugar nenhum, fica ali dividido entre você ir para a terra firme ou você ir para o barco. Então, nesse processo, você se cansa, e isso acontece quando você tenta seguir por vários planos ao mesmo tempo. Você fica com medo de tomar uma decisão, e assim você não avança para lugar nenhum, pelo contrário, você só se desgasta. A neurociência mostra que tomar decisões consome muita energia do nosso cérebro, e cada vez que você divide o seu foco com várias opções, o seu cérebro ele se sobrecarrega. Então ele vai estar sempre calculando as rotas para várias direções. Isso traz uma fadiga que é desnecessária. Então é uma exaustão que fica travando você para você se sentir inseguro, para você se sentir improdutivo. Tem um estudo da Universidade da Pensilvânia que mostrou que as pessoas que eliminam as alternativas e tomam decisões com mais clareza mantêm o foco e alcançam os objetivos com mais frequência. Então isso foi comprovado cientificamente dentro de uma universidade que quando você elimina opções e foca em uma só, você tem bem mais chances de alcançar o seu objetivo. Ter um plano B te traz a falsa sensação de segurança, se você for por um caminho e esse caminho der errado, eu posso virar e ir por aqui, eu posso recalcular a rota. Porém, isso é um medo disfarçado e é difícil identificar, porque se você apostar todas as fichas no plano A, só considerando ir por esse caminho, você está arriscando, você está saindo da sua zona de conforto. Agora, se você já começa o plano A pensando que talvez possa mudar para o plano B, então ali você tem um medo disfarçado, uma insegurança disfarçada. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar assim, se der algo errado, eu faço outra coisa e tal. E isso é o seu cérebro tentando te proteger da dor de falhar. Então, você já se protege antes mesmo de correr o risco. Mas é o risco que você tem que enfrentar. E se você não se entrega de verdade por o que você quer, o seu porquê ele pode escapar de você e não existe uma entrega total. Então o caminho certo é você se entregar muito no plano A e apostar todas as fichas para que aquilo dê certo. Assim você nem recalcula a rota, você nem pensa no plano B, você vai direto ao ponto do para onde você está indo, sabe? Sem pensar em rotas alternativas, sem pensar em atalhos, mas mirar no seu objetivo e seguir ali com confiança, com convicção de que aquilo ali vai dar certo e fazer o seu máximo para que aquilo de fato dê certo. Pense em alguém que quer empreender, mas que tem um plano B, que é tipo, se der errado eu volto pro CLT. Qual que é a chance dessa pessoa dar tudo de si do plano A? Quase nenhuma. Ou quem quer melhorar, por exemplo, o seu relacionamento e pensar, se der errado eu tenho outras opções. Esse pensamento também não garante nada de segurança, nada te vai dar certo. Então, quando você começa a sair pela porta de emergência, mesmo antes de ir pelo caminho A, ali você já está errado. Então, primeiro, você tem que apostar todas as suas fichas no plano A e confiar de que aquilo vai dar certo, seja no sentido profissional, seja no cuidado da sua saúde, seja no ramo dos relacionamentos, mas você ter foco pleno no que você está fazendo no momento. E isso vai fazer toda a diferença para que a sua execução daquilo, para que o seu processo dentro daquilo seja bom, seja ótimo e que você realmente caminhe rumo a esse objetivo. Então, se você vai com uma cabeça já pensando no plano B, é muito provável que dê errado, mas se você vai com uma cabeça totalmente focada no plano A, é bem mais provável que dê certo, cientificamente. Então, nunca comece um plano já pensando na saída de emergência, viu? Esquece a saída de emergência, vai pela porta certa, vai pelo rumo final que você quer chegar, pensa no final da estrada, não pensa na saída de emergência. O que muitas pessoas não entendem é que você não precisa de vários planos sendo executados, você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas que o real poder está em você fazer um plano sendo bem feito e com constância, que o verdadeiro sucesso vem de você se manter no processo de praticar o plano A com consistência. Tem uma história que eu gosto muito e é uma história real que ilustra exatamente isso daqui que eu tô te falando, que é quando um general espanhol, ele chegou no México em 1519, tava ele e os soldados e ele deu uma ordem para queimar os barcos. Isso mesmo, queimar os barcos. Então ele chegou no México, ele tava lá com toda a tropa espanhola, descendo dos barcos, soldados, tudo, e aí ele mandou, depois que todo mundo desceu, queimar os barcos. E sabe por que ele fez isso? Porque ele queria que os soldados entendessem que não tinha uma passagem de volta, que a única opção ali era eles saírem na frente, eles vencerem, conquistarem o território. Então eles não tinham outra opção a não ser vencer ali. E para um general isso é uma ordem assim
louca, né? Louca. E ele fez isso porque ele queria que os soldados que estavam ali, eles entendessem que não tinha uma passagem de volta, que a única opção que eles tinham era vencer. E é isso que acontece quando você aposta todas as suas fichas, quando você decide ir por um caminho só e você fazer aquilo ali. Então, ele queimar os barcos dá todo esse sentido do não tem uma volta, não tem um caminho de volta, não tem outra rota, é vencer ou vencer. De falar a verdade, a maior parte das pessoas tem medo de queimar o barco. Sabe por quê? Porque você tira a sua falsa sensação de segurança, você tira o seu plano de fuga, a sua saída de emergência. Porque se você tivesse alguma saída de emergência, na primeira dificuldade você correria pra lá. Mas quando você queima os barcos, quando você aposta todas as fichas e não tem como sair, a sua única opção é avançar. E isso causa medo em muitas pessoas. Você jogar no all-in, a gente chama, tem um termo que se fala que é all-in, você se jogar totalmente no jogo, né? Então, quando você coloca isso, coloca essas cartas na mesa do não tem volta, não tem pra onde correr, você joga com muito mais vontade. Porém, não são todas as pessoas que têm essa coragem. E agora, depois que eu te apresentei essa história e também os termos científicos de por que você deve ter somente o plano A, eu quero que você se comprometa com o seu plano, com o seu futuro, com o que você quer para sua vida. Então, escreva para você mesmo qual é o seu plano A. O que você vai dedicar totalmente o seu foco. Escreva para você, anote isso e mantenha isso por perto, para que sempre que você estiver desfocado, ou que você estiver pensando em uma saída de emergência ou em um plano B, você se lembre do seu plano A e você se mantenha focado naquilo. E também, se você quiser reforçar o seu planejamento ou criar um agora do zero, você traçar um plano realmente para a sua vida do que você quer fazer, eu tenho um e-book que se chama D100, que é um método completo de 100 dias para você alcançar um objetivo. Então já é um sistema validado, detalhe passo a passo ali do que você pode fazer para chegar no seu objetivo direto e manter o foco naquilo ali e se manter no plano A. Então, se você quiser saber mais sobre esse e-book, vai estar aqui na descrição para vocês terem acesso. E um fato interessante é que quando a gente verbaliza e escreve um compromisso, a gente tem 70% de chances de alcançar, a mais do que se você não tivesse feito um compromisso com você. Então faça esse exercício que eu te falei, escreva num papel e fale isso para você. Qual que é o seu plano A? Qual que é o objetivo que você está traçando? Faça esse exercício, escreva no papel e fale para você mesmo, porque isso aumenta e muito as suas chances de conseguir alcançar. Então agora que eu já te entreguei esse conteúdo, a escolha é com você, de continuar tentando se equilibrar entre plano A, plano B, plano C e fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou você pode decidir se comprometer somente com um plano e realizar esse plano até o final. Então não é sobre você arriscar tudo em um plano só, mas é você traçar um objetivo, você fazer o que você quer fazer no plano A e manter isso até o fim, para que aí você tenha todo o aprendizado da jornada. E mesmo se der errado lá no final, você vai ter aprendido e você vai saber que você fez tudo que você podia fazer, mas que você não trocou o plano, você não foi pela saída de emergência. Então, se esse vídeo te ajudou, se você precisava desse esclarecimento entre ter plano A, ter plano A, ter plano B, ter plano C, eu espero que realmente isso tenha clareado a sua visão sobre isso e que agora você decida se manter no plano A, que você trace melhor os seus planos A, que você aplique também esse exercício que eu te falei, mas que principalmente você não procure saídas e atalhos mais fáceis, mas que você siga aquilo que tá aqui no seu coração, que é o que é para você estar fazendo, que é para você realizar, aquele plano que tá guardado faz tempo e que você fica desfocando entre vários. Então, tem um vídeo muito interessante aqui no canal também que eu conto uma história sobre isso. Vou deixar aqui para que vocês possam assistir também. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, comenta aqui pra mim quais foram as reflexões que você teve sobre esse tema e compartilha com alguém que precisa ouvir isso também. Não se esqueça que mente forte, vida leve!